Boa tarde! Boa tarde, mais um dia de live aqui no Instagram. E hoje a gente vai falar sobre algo que muitos não sabem. Você está sendo programado contra a sua vontade e você nem sabe disso. E muitas pessoas morrem sem saber disso. Então, você que está entrando aqui, convide mais pessoas para participar dessa live hoje aqui. Tô mandando aqui também para chegar essa informação. Até quanto mais pessoas souberem disso, melhor. Mais a gente eleva a nossa consciência, mais a gente vive uma vida melhor. E eu peço a permissão para entrar na sua casa. Boa tarde, Ilse, seja bem-vinda. Então, esse conteúdo aqui são para pessoas, né, que desejam ativar todo o potencial, que desejam ativar a sua autoconfiança. E eu acredito que toda mulher, ela merece ver sua melhor versão, ter a sua versão de si mesma. E por isso que eu abro aqui todos os dias de segunda a sexta-feira, às 13 horas, né? Para devolver essa confiança, para você ser aquilo que você nasceu para ser. Então, vamos... bem-vinda, pode entrar na minha casa, obrigada. Então, vamos trazer abundância. Então, compartilhe, pega o aviãozinho ali e envie para mais algumas amigas que você acha que faz sentido receber essa mensagem aqui. Por quê? Para a gente criar uma geração de mulheres mais felizes, mais prósperas, mais bem realizadas, mais bem resolvidas. E hoje eu quero falar então eu quero te mostrar como a gente é programado contra a nossa vontade. E quantas de vocês já tentaram criar coisas novas na sua vida, mas não conseguiram colocar? É como se você é um jardim e esse jardim, esse terreno, ele tá cheio de mato, tá com vários capins e você quer um jardim novo. Só que o que a gente precisa para ter esse jardim novo é remover todas aquelas plantas antigas, né? Remover todo aquele mato, tirar todo aquele capim. Por quê? Porque se a gente não limpar esse terreno, a gente não consegue plantar nada, não é mesmo? Então, a gente precisa trocar, né? Mudar esse nosso jardim, né? Para que o quê? Para que floresçam novas flores, né? Que você consiga ter espaço para implementar novas coisas lá. E eu tô aqui brincando com os filtros. Mas vamos se concentrar aqui. Então, agora eu quero que você entenda como a nossa mente funciona. Qual é o princípio da mente, né? Então, assim, o primeiro passo essencial é que você entenda como que ele opera, né? Como a nossa mente opera e como esses princípios funcionam. O que é os princípios? É a base de tudo, de como o universo funciona. Então, aqui eu vou dar alguns exemplos. A água. O que é a molécula de água? É H2O, né? 2 hidrogênios e um oxigênio, que vai formar a água. Então, qualquer lugar do planeta, H2O é água, tá? Então, isso é um princípio, ele não vai mudar em qualquer lugar, vai ser sempre a mesma coisa, tá? O que acontece também? A matéria, né, quando ela é aquecida, o que ela faz? Ela expande, né? Então, se um metal é aquecido, um ferro, ele vai expandir. Isso também em qualquer face da Terra,
vai acontecer sempre a mesma coisa. A água, por exemplo, ela vai sempre procurar o nível, é um princípio universal, né? E isso então aplica-se em todos os lugares, em todas as ocasiões. Então todos os líquidos eles se comportam da mesma maneira, né? Então até antigamente os egípcios eles usavam muito o nível da água para quê? Para construir as pirâmides, né, e deixar elas perfeitamente planas a base dela. Então eles usavam a água, por quê? Porque a água ela vai se concentrar numa superfície onde que ela tá plana ali. Então isso é um princípio universal, né? Todas as ocasiões, todos os líquidos vão se comportar da mesma maneira. Assim que funciona também a nossa mente, né? Então o que acontece? Quando a gente é criança, a nossa mente ela é toda aberta, né? Então, ela é aberta por quê? Porque ela vai recebendo todas as informações e ela vai retendo isso como uma esponjinha, né? Então, tudo ela vai aprendendo e aquilo ela vai guardando lá na mente, tá? Então, ela é aberta pra gente receber essas informações e a partir dali a gente vai criando os nossos pensamentos, o que a gente acredita, as nossas crenças, tá? Depois de um tempo, essa mente, então, ela se fecha e divide. Então, imagine um círculo, tá? Esse círculo tem em cima a mente consciente e embaixo a mente subconsciente, tá? Então, o que acontece? A mente consciente é como se fosse um portão. Então, tudo que eu acredito, que eu acho que é verdade, a minha mente consciente vai receber e ela vai passar para essa mente subconsciente, certo? E aí que a gente vai, a partir, né, criando as nossas imagens, enfim, que eu chamo a imagem de perfeição, a imagem virtual e que se torna a imagem real. Só que aí tem um porém. Então, até os primeiros 7 anos de vida, os programas que foram instalados em você não são seus. Eles vieram de outras pessoas e essas outras pessoas passaram para você. Então, o que acontece? Da onde que vem? Ele vem de uma geração anterior. E daí, da onde que vem da outra geração? De uma geração anterior. E vai uma geração anterior, e assim é formado. Então, passa através do quê? Da família que a gente passa. Só ver aqui. Por que não tá saindo esse negócio aqui? Então, é passado de geração em geração e isso vem através da família. Só que aqui entra um grande problema. A ciência descobriu que 95% da nossa vida nós estamos o que? Pensando. E quando a mente consciente está pensando, a gente não presta atenção. E quando a mente consciente ela tá operando, que a gente não presta atenção, o que vai rodar? O nosso padrão, que está onde? Instalado lá, guardado na nossa mente subconsciente. Então, isso quer dizer que o quê? 5% apenas do tempo a gente está vivendo a vida que a gente realmente quer. Com a nossa mente criativa, com os nossos desejos, com o que você quer. Apenas 5%. E os 95%, Gabriela, da vida? A gente está rodando o programa, o piloto automático. É como quando a gente vai aprender a dirigir, né? A gente vai lá, a gente tem que ficar olhando a marcha, sempre arranha, faz primeira, segunda, terceira, quarta, né, quinta. E daí tu tem que ficar sempre olhando pra marcha quando você vai trocar. Depois de um certo tempo, isso entra o quê? No piloto automático, que você nem precisa mais ver lá, né? E aí tem até os carros, né, que hoje que você nem precisa trocar a marcha. O que é? Porque ele já roda um programa. É assim que funciona a nossa mente. Então, 95% da nossa vida, a gente está deixando um programa rodar em nós. E esse programa não é os nossos desejos, não é as nossas vontades, é o comportamento de outras pessoas
que você está repetindo 95% do tempo. Então, os psicólogos falam, né, que chamam isso de limitante, de autossabotagem, né? Mas é porque esse programa que foi instalado em nós, que está rodando 95% da nossa vida, todos os dias, a todo momento. E a gente não percebe ele. E a gente só percebe o quê? Os resultados que eles trazem. E aí a gente pensa assim, ai meu Deus, não era isso que eu queria para minha vida. Mas acaba que você criou. Por quê? Porque tá rodando o piloto automático, que foi implementado em você e que você nem sabia. Então, assim, para você entender melhor, imagine então um jardim e pensa que você é esse jardineiro. E aí, o dia inteiro, você tá plantando sementes no seu jardim de pensamentos, de sentimentos, nessa mente subconsciente. A maior parte do tempo do dia e você nem se dá conta disso. Por quê? Porque as sementes, elas têm a origem no modo de como você opera, no modo de como você pensa, do modo de você sentir. E aí, aquilo que você vai semeando lá no solo, na sua mente subconsciente, é que você vai colher. Aí você vai colher tudo isso que tá dentro da tua mente, vai ir pro campo externo, né? Vai frutificar. Então, imagine que a mente consciente é um solo fértil, é uma camada de solo fértil, na qual que vai florescer tudo que você plantar ali, todo tipo de semente, se é erva daninha ou se é uma flor linda e maravilhosa, se sejam coisas boas ou se são coisas ruins, né? Então, assim, o que você planta, você colhe. Essa é uma lei universal, que é a lei da semeadura, e ela é para todo mundo. O que você pensa, você colhe. O que você sente, você colhe. Então, se você vai semear, por exemplo, espinhos, você vai colher uvas? Se você vai semear morangos, plantar morangos, você vai colher figos? Não é assim. Então, todo pensamento é uma causa. E cada situação é um efeito. Então, todo pensamento é uma causa e cada situação vai gerar o quê? Um efeito. Então, por isso é essencial que a gente comece a ter controle disso, dos nossos pensamentos, que a gente fica consciente disso. Então, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, o que a gente acredita, o que a gente fala, vai criando a nossa realidade. E aí vai criando as situações que a gente vive. E aí a gente pode criar o que a gente quer e também pode criar o que a gente não quer, com a mesma intensidade. E essa realidade, ela é mudada com as nossas crenças, daquilo que a gente acredita que é verdade. Porque as nossas crenças é o que é? É o nosso livro da lei. As crenças, então, elas são implementadas no nosso subconsciente, a maioria delas até os 7 anos de idade. Claro que ela pode ir sendo implementada a vida toda, mas é ali que a criança vai restabelecendo um padrão de cada coisa, do que ela fica consciente, do que ela vê, ela vai criar uma imagem daquilo e aquilo vai passar a ser um fator determinante para ela. Tá me entendendo o que eu tô querendo dizer aqui? E aí, até os 7 anos, essa mente tá totalmente aberta, então a gente só tá absorvendo, é uma esponja, né? Vai absorvendo tudo aquelas informações para gravar ali na nossa mente subconsciente para rodar esse programa. Só que essas informações que a gente está recebendo é o quê?
dos nossos familiares, que receberam de quem? Dos pais deles, e os pais deles, dos pais dele. Então, sempre de gerações em gerações. E aí a gente acaba vivendo uma vida que não é nossa. A gente foi instalado um programa que não é meu, contra a sua vontade, contra a minha vontade. E muitas pessoas não sabem disso. Elas só acabam vendo o que? O resultado. E falam, putz, eu não queria esse resultado. Mas é o que? É a soma disso tudo que você acredita, que você pensa, que você sente e que vai externalizar para fora. E aí, quando você está ciente disso, o que você precisa fazer? Você precisa reescrever esses programas, você precisa substituir essas crenças, essas imagens. Por quê? Porque a gente é baseado nessas historinhas que contaram lá da infância. E a gente acaba acreditando nessas historinhas, e mesmo que às vezes elas são mentiras, que você sabe, que você acaba descobrindo que não é uma verdade, elas se chocam. E aí, sempre o que está gravado vai prevalecer. E aí, quando a gente entende dessas leis básicas, a gente consegue ter o domínio, né? E esse é o meu papel aqui. Por quê? Porque você foi programado contra a sua vontade. E esse é um programa que todos nós fomos instalados. E esse é o meu trabalho agora, aqui, né? Porque a gente, o quê? A gente fica consciente disso, mas a gente esquece fácil. Por quê? Porque a gente se sente culpada de ser a gente mesmo. A gente sente medo de ser a gente. A gente tem medo de falar. A gente tem medo de descansar. A gente tem medo de colocar nós como prioridade. E aí a gente fica sempre pensando, nossa, o que os outros vão pensar. Por quê? Porque esse foi o drive que nós recebemos. E aí a gente sempre acha que a gente precisa dar mais, colocar mais força, colocar mais empenho, colocar mais força de vontade. E a mente, ela funciona baseado no que você sente, no que você pensa. Então, quais as sementes que você está semeando a todo instante na sua mente? Os frutos, o resultado, ela vai se externalizar. Só que quando a gente fica consciente e fala, opa, não tô gostando disso. E você fica consciente desse drive que foi instalado na sua cabeça e que tá errado, e que não faz mais parte disso, você pode ressignificar. Você pode criar um caminho que substitui aquele. Só que isso não é de um dia para a noite, né? É isso que eu trabalho na mentoria, que existe um processo por trás. Por quê? Porque você precisa ressignificar esse drive em relação a dinheiro, a relacionamentos, a saúde, a trabalho, as coisas que te dão medo e que te paralisam, que você não consegue ir adiante, porque o medo, ele é até bom, só que o medo tem os dois lados. Ou ele te dá impulso e você vai apesar de, ou ele te paralisa e você não consegue sair do lugar. E aí? E aí a gente muitas vezes precisa buscar ajuda. Porque a gente fica nos e se? E aí dá a dúvida. E aí vem mais junto e forma um ciclo que você paralisa. E aí você não consegue criar futuros prováveis que você deseja viver. Então é isso que eu trabalho nas mentorias, em cada encontro que eu faço. É fazer os destraves disso, é você reconhecer isso, é ficar presente, é começar esse processo de dentro para fora. Trabalhar essa segurança, substituir essas crenças antigas por novas. Que eu me sinta seguro comigo mesmo. E que eu saio da onde que eu estou presa e eu expando, que eu cresço,
que eu consigo voar, eu consigo me expressar, eu consigo ser eu mesma. E aí eu consigo assumir o controle da minha própria vida. E aí eu subo um degrau. E eu não fico mais lá embaixo. Por quê? Porque aí eu descubro quem realmente eu sou. E aí, quando eu descubro quem realmente eu sou, eu acabo gerando mais valor naquilo que eu faço. E eu consigo elevar mais pessoas para outro patamar. E aí a gente começa a conquistar tudo aquilo que a gente merece. E é esse meu papel aqui de criar uma geração de mulheres mais felizes, mais prósperas, mais bem resolvidas. Por quê? Porque isso vai impactar nas nossas futuras gerações, nos nossos filhos, nos nossos netos. A gente quebra um padrão que está instalado e que já vem há tempo vindo. E a gente fala, não, chega até mim, eu corto. Eu não quero mais viver esse padrão. Eu quero seguir daqui para frente. Eu quero fazer diferente daqui para frente. E isso, gente, é muito forte. Hoje, aqui em casa, de manhã cedo, o Todd, o nosso cachorrinho, a Isabela foi pegar ele no colo e ele fez xixi. E aí, na hora, eu fiquei nervosa, mas aí depois eu falei, se controla, eu falei pra Isabela, se limpa e tá tudo bem, limpa onde que fez, né? Só que ele sabia que ele tinha feito uma coisa de errado. E aí ele vem em mim sempre pra se proteger. E o meu esposo só olhou pra ele, não falou nada. Aí ele, tão nervoso que ficou, ele fez de novo. E aí eu vi como é forte esse condicionamento. Eu fiquei muito presente para isso. Porque às vezes esse condicionamento você não precisa falar uma palavra. É só você olhar para uma pessoa de uma forma diferente ou até para um animal que ele entende. E da mesma forma que um animal foi condicionado, nós também somos animais. Nós viemos da natureza. É da mesma forma que acontece conosco. Isso é intrínseco a nós. Isso já vem no nosso DNA. Por quê? Porque a gente quer pertencer a alguma coisa. Aí tem agora, né, as campanhas políticas. E eu tenho pavor disso, mas dá pra ver muito bem para quem você quer pertencer, qual que é a ideologia de cada candidato. E aí as pessoas vão lá e se identificam, eu me identifico com essa ideologia desse candidato, eu me identifico com essa aqui. E isso também a gente consegue ver muito bem na política. E a política, basicamente, o que é? É poder. Para quê? Para ter controle sobre a população. E quanto mais a gente ficar consciente disso, a gente sobe de nível. E aí a gente não tem mais a interferência do meio externo. Pode estar rodando um inferno, mas você está no céu. Por quê? Porque você tem controle das suas emoções. Você tem controle daquilo que está acontecendo. Você sabe distinguir aquilo. E aí você sobe. E aí não interfere mais as coisas em você. Porque você recebe a informação e você passa a viver numa outra frequência. E aí a gente não fica mais programado. Porque não sei se você já percebeu ou não, mas as pessoas que estão numa frequência mais elevada, elas não vão acessar essa frequência mais baixa.
E se uma pessoa que está numa frequência mais baixa tenta ir para uma mais elevada, mas ela não eleva a sua frequência, ela vai ser expulsa. E vice-versa. Se você está com uma frequência lá em cima e você quer às vezes vir numa frequência aqui embaixo, você é expulsa. Porque o teu lugar é lá em cima, não é aqui embaixo. Já tinha parado para pensar sobre isso? Quantas vezes a gente foi expulso de lugares que a gente tentava se encaixar? E você estava lá naquele lugar só tentando se encaixar naquilo e você foi expulsa. Já aconteceu isso com você? De você ser expulsa e aí você acha que você é a culpada disso. Ai, o que eu fiz de errado para me expulsarem de lá? Porque não precisa ser propriamente dito expulsa de lá, né? Ah, sai daqui. Não é assim. Mas que você se sente expulsa daquele local. Porque a tua energia, a tua frequência não bate com aquela. Então, quem tá num nível lá em cima, não vai aqui. Não vai acessar. E quem tá lá embaixo não consegue acessar aqui em cima. Por causa das frequências. Então, uma pessoa que ela é abundante, que ela é próspera, ela não vai encontrar uma pessoa que está na escassez. São frequências opostas. E assim nós somos também. Então, hoje eu quis te trazer essa consciência desse programa que é instalado em nós e que roda 24 horas por dia e a gente não vê ele é oculto, mas a gente vê os resultados que ele produz. E aí quando a gente vê os resultados que ele produz, fala, nossa, eu não queria isso pra minha vida. Ah, então é o programa que tá rodando. Então vamos fazer diferente? Ah, eu preciso melhorar nisso daqui. Quais os pontos que eu preciso melhorar? Eu falo que tem alguns pontos chaves. É o trabalho, é a carreira, é os nossos relacionamentos, é o nosso dinheiro, é a nossa saúde. A nossa saúde física, a nossa saúde mental e a nossa saúde emocional. Como que ela tá? Eu tô no lugar que eu quero estar? Eu tô vivendo como eu quero viver? Eu tô tendo as experiências que eu quero ter? Porque se não tá errado. A gente precisa trocar o nosso jardim. A gente precisa tirar aquelas plantas. Seja bem-vinda, Amanda. Tirar aquelas plantas antigas e trocar por novas. Só que para isso, a gente precisa o quê? Primeiro, escolher. E segundo, abrir espaço. Porque se a gente não abre espaço para o novo entrar, não tem como. Não tem como. E aí a gente precisa ir substituindo essas nossas crenças. E tirando esses programas que a gente fica consciente que a gente está vivendo e que não faz mais sentido viver. Só que ele é tão forte que a gente vai ter que ir indo substituindo o quê? Aos poucos. E esse é o meu papel aqui. De a gente ficar presente, da gente ficar consciente e ir ressignificando. Só que isso eu te mostro dentro da mentoria como faz. Aqui eu te deixo presente. Para quê? Para você já, com o conteúdo que eu já te trago aqui gratuito, você já consegue distinguir esses bloqueios, essas crenças que estão te impedindo de você ir adiante. Para você assumir esse controle da sua vida. Porque quando você encontra valor em quem você é, não no que você faz. Porque a gente foi ensinado a encontrar valor no que a gente faz, não em quem eu sou. E quando você troca esse papel e sabe quem você é, você vai gerar mais valor naquilo que você faz.
E aí você vai conquistar aquilo que você merece. Porque senão a gente acha que é o trabalho duro que vai resolver, que é suar a camisa que a gente vai conseguir mais, que eu preciso mais colocar mais esforço, que eu preciso colocar mais força de vontade. E é pelo contrário. É as minhas crenças, é aqueles paradigmas que estão rodando. Quais os pensamentos que eu tô plantando todo dia? Qual é a semente que eu tô plantando? E aí a gente vai colher os nossos resultados. Certo? Entendido? Fez sentido isso para você? Então, lembre sempre, a gente recebeu esse drive foi implantado em nós. Até os 7 anos que a gente não tinha consciência disso. E a gente estava só absorvendo essas informações como uma esponjinha. E aí a gente está rodando padrões, 95% da nossa vida, esses padrões que não são nossos, que foi feito contra a nossa vontade. E apenas 5% do tempo a gente está vivendo o que a gente gostaria, quais são os nossos desejos reais. E quando a gente fica consciente disso, a gente pode mudar. A gente pode fazer diferente. E aí, a escolha é sempre sua. A gente tem o livre-arbítrio, né? A gente ganhou esse presente. Então a gente precisa usufruir dele. Faz todo sentido, Gabi. E aí começa o quê? Primeiro comigo. Primeiro com você. Primeiro você se coloca em primeiro lugar. Então, eu tô aqui para inspirar outras mulheres se colocar em primeiro lugar. Para quê? De modo que cada uma se sinta capaz de realizar tudo aquilo que ela nasceu para ser, que ela deseja para você. Para mostrar que é possível. Porque eu também já estive do outro lado de não me achar boa o suficiente, de me achar incompetente, de não achar que não sabia das coisas. E aí, quando a gente tá achando isso, o que é? Eu tô plantando ervas daninhas na minha mente subconsciente. E aí, seja feita a sua vontade. E a gente acaba achando que a gente é aquilo. Entende? Com esses pensamentos a gente vai criando as coisas ruins. Mas quando você fala, opa, eu sei quem eu sou, olha o meu valor. Então eu sou capaz. Eu consigo. Eu vou em frente. Aí você tá plantando já outras coisas. E aí a sua vida começa a mudar. Começa a ser diferente. Perfeito. Ainda bem que temos orientações aí para podermos mudar daqui para frente. Nunca é tarde. Não, nunca é tarde. Não tem idade para isso. É a gente estar consciente e a gente pode mudar isso. Não importa a idade que tem. Eu tenho 50, 60, 70, 80 anos. Nunca é tarde. Basta a gente ter a intenção de querer fazer diferente daqui pra frente. E eu sei, gente, é todos os dias. É uma escolha que a gente faz todos os dias. Porque esse padrão é muito forte. Eu vejo quando eu tô educando a minha filha, que às vezes o padrão, que nem eu falo, a gente tá dirigindo no automático e não percebe. E quando você se dá conta e fala, opa, peraí, não é isso que eu ensino e eu acabei de fazer errado. Então volta, recapitula e fala, vou fazer certo daqui pra frente, né? Então nós somos seres humanos, a gente acerta e erra, né? Mas quando a gente consegue
Tem uma pessoa que guia, que já passou por isso, é muito mais fácil. A gente vai ter muito menos erros e mais acertos, né? E a gente pode fazer diferente, não importa as circunstâncias, não importa a idade, desde que tenha a vontade, a intenção e a coragem de fazer diferente daqui pra frente. Certo, gente? Então, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês que disponibilizam o seu tempo de estar aqui. Então, tem aqui algumas pessoas que eu sempre vejo aqui, a Ilse, a Amanda, né? Outras pessoas que seguem, compartilha isso, compartilha essa mensagem, que ela não fica só entre nós, mas que ela consiga alcançar outras pessoas que tenham essa informação, que consiga ter acesso a isso. Porque a gente não veio aqui para sofrer, a gente veio aqui para aproveitar. E isso é só uma escolha. Eu posso escolher o lado que eu quero viver. Certo? Então, espero que tenha mexido aí, tenha tocado o seu coração e que essas palavras levam um significado para a sua vida a partir de hoje. Então, agradeço imensamente de coração a presença de vocês aqui. E amanhã, às 13 horas, eu estou aqui novamente para falar sobre um assunto novo. E não sei ainda o assunto, todas as manhãs eu deixo ali um horário para fazer. Então eu me dedico com muito carinho para elaborar cada live que eu faço aqui e trazer um assunto novo todos os dias para vocês, tá bom? Muito obrigada e se vemos amanhã. Beijos!